Administração geral. Cabe ao planejamento tático prever ações de longo prazo que envolvam a organização de forma integral. Resposta errada. As flutuações cambiais são irrelevantes para o planejamento da estratégia de uma empresa brasileira revendedora de medicamentos inserida no contexto nacional, independentemente do mercado de atuação. Resposta errada. No âmbito do planejamento estratégico, a visão é um conceito que define o papel que a organização assume na sociedade. Resposta errada. Quanto aos níveis de planejamento, relacione a coluna 2 com a coluna 1 e registre o número correspondente. Coluna 1. Níveis de planejamento. 1. Planejamento estratégico. 2. Planejamento tático. 3. Planejamento operacional. Coluna 2. Possíveis decisões. A. Deve conter os procedimentos básicos a serem adotados. B. Considera as políticas da organização como um todo. C. Busca otimizar determinada área de resultado e não a organização como um todo. D. Diz respeito tanto à formulação de objetivos quanto à seleção de cursos de ação. E. Deve conter os responsáveis por sua execução e implantação. F. Trabalha com a decomposição dos objetivos, das estratégias e das políticas. Assinale a alternativa que apresenta na coluna 2 a sequência correta. A. 3, 1, 2, 1, 3, 2. B. 2, 3, 3, 1, 2, 1. C. 3, 2, 1, 2, 1, 3. D. 2, 1, 2, 3, 3, 1. Resposta A. 3, 1, 2, 1, 3, 2. No planejamento estratégico, são implementados os planejamentos táticos definidos pelas equipes técnicas responsáveis por atividades específicas, que garantam o funcionamento global da TI nas instituições.
Resposta errada. O estabelecimento dos objetivos estratégicos de uma organização deve levar em conta sua missão e sua visão. Resposta correta. O planejamento é uma função administrativa que deve ser desenvolvida de forma paralela às funções de organização, direção e controle. Resposta errada. Analise a frase retirada do site da Secretaria do Tesouro Nacional. Gerir as contas públicas de forma eficiente e transparente, zelando pelo equilíbrio fiscal e pela qualidade do gasto público. A frase é um exemplo de A. Missão organizacional. B. Visão de futuro. C. Valores principiológicos. D. Metas específicas. E. Objetivo orientador. Resposta A. Missão organizacional. O processo até se chegar à estratégia é predominantemente quantitativo, embasado no estabelecimento detalhado de dados. Resposta errada. A análise que fundamenta um processo de planejamento estratégico tem como foco somente o ambiente interno da organização, de forma a maximizar as potencialidades já existentes nessa organização. Resposta errada. O planejamento operacional detalha os objetivos e direcionamentos estratégicos em objetivos específicos para áreas funcionais da organização, como finanças, recursos humanos e materiais.
Resposta errada. O estabelecimento dos objetivos estratégicos de uma organização deve levar em conta sua missão e sua visão. Resposta correta. Planejamento, organização, direção e controle são 4 funções administrativas constantes da teoria clássica e neoclássica. De acordo com essas teorias, qual é o tipo de planejamento em que se elaboram cronogramas específicos, planeja-se cada etapa e são criados métodos, procedimentos, normas, metas e programas? A. Planejamento operacional. B. Planejamento tático. C. Planejamento estratégico. D. Planejamento consolidado. Resposta A. Planejamento operacional. O planejamento é a função administrativa de maior importância para o sucesso da organização. Uma empresa sem planejamento não consegue definir corretamente as suas metas e nem reunir esforços ou recursos para conquistar seus objetivos. Por outro lado, uma organização que consegue elaborar corretamente o seu planejamento minimiza os riscos e maximiza o alcance de seus resultados. Sobre o processo de planejamento no nível institucional ou estratégico, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A. É projetado a longo prazo, focalizando o futuro e o destino da organização. B. Envolve cada departamento ou setor em separado. C. Resulta em ações específicas, pois focaliza o imediato presente. D. Envolve a organização como um todo e propõe ações globais. A sequência está correta em A. FFFV. B. VFFV. C. VVVF. D. FFVV. E. VFFF. Resposta B. VFFV. Em termos de abrangência, os planos de um planejamento podem ser estratégicos, táticos e operacionais. Nesse sentido, a definição de metas para grupos específicos dentro de uma organização e a forte orientação para o contexto da economia local em que está inserida essa organização dizem respeito, respectivamente, aos níveis A. Estratégico e tático. B. Estratégico e operacional. C. Tático e estratégico. D. Tático e operacional. E. Operacional e estratégico.
Resposta é operacional e estratégico. O planejamento estratégico consiste em uma metodologia de planejamento gerencial de longo prazo desenvolvida a partir dos anos 1960, que tem como principal função estabelecer a direção a ser seguida pela organização, proporcionando uma melhor relação com o ambiente externo no qual se encontra inserida. Uma das etapas relevantes dessa metodologia corresponde a. Ao diagnóstico institucional, que diz respeito exclusivamente aos aspectos internos da organização. B. A definição da visão da organização, que deve expressar com clareza a razão da sua existência. C. A identificação da missão a ser perseguida, que corresponde ao consenso dos membros da organização sobre o futuro almejado. D. A utilização de cenários para direcionar os planos da organização, correspondendo a projeções de ambientes futuros. E. A criação de valores a partir da análise das forças e fraquezas existentes na organização. Resposta D. A utilização de cenários para direcionar os planos da organização, correspondendo a projeções de ambientes futuros. Suponha que determinada organização esteja iniciando um processo articulado de definição de objetivos e escolha de meios para atingi-los, nos moldes tradicionais de planejamento estratégico. Nesse diapasão, com base nas metodologias disponíveis e nos conceitos consolidados na literatura especializada, uma etapa a ser percorrida consiste em a. Definir a visão, que expressa a própria razão de ser da organização, ou seja, sua essência. B. Estabelecer a missão da organização, o que corresponde ao consenso sobre os objetivos a serem atingidos. C. Criar cenários a serem perseguidos pela organização, representados por indicadores e metas. D. Realizar uma análise do ambiente externo da organização, identificando ameaças e oportunidades. E. Efetuar o diagnóstico institucional, que é restrito à identificação dos pontos fortes e fracos da organização. Resposta D. Realizar uma análise do ambiente externo da organização, identificando ameaças e oportunidades. Tanto o planejamento estratégico empresarial quanto o planejamento estratégico situacional consideram a existência de vários atores no processo estratégico. A diferença no modo como o PES e o PE consideram e analisam as interações entre esses atores constitui-se num dos principais diferenciais entre essas duas metodologias. Analise a afirmativa abaixo e marque V para verdadeiro ou F para falso. O método PES surge como elogio ao planejamento tradicional, PT, abrangendo tanto o planejamento do desenvolvimento econômico e social, PDES, quanto o planejamento estratégico empresarial, PE. O PE é um método que considera as diversas percepções e explicações de todos os atores envolvidos na situação. O PES estabelece que o processo de formulação de estratégia deve ocorrer passo a passo em momentos pré-estabelecidos. O PES é um método que percebe o mundo de forma subjetiva, voltado para o cálculo interativo
considerando a explicação dos diversos atores que participam do jogo em questão. O PES estabelece que o processo de formulação de estratégia deve ocorrer continuamente em momentos pré-estabelecidos. A sequência correta é A, V, F, 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 V. B, F, F, V, V, F. C, V, F, V, F, F. D, F, 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 V, F. E, V, 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 F, V. Resposta D, F, 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 V, F. O planejamento determina antecipadamente o que se deve fazer e quais os objetivos devem ser alcançados. Tem-se como característica do planejamento operacional a. Ser projetado a longo prazo, pelo menos em termos de seus efeitos e consequências. B. A abertura ampla e contínua dos canais de comunicação com todos os níveis da empresa. C. Ser sempre voltado para o futuro, estando intimamente ligado à previsão, embora não se confunda com ela. D. Estar voltado para as relações entre a empresa e seu ambiente de tarefa e, portanto, sujeito à incerteza a respeito dos eventos ambientais. E. O foco nas atividades desenvolvidas no dia a dia da empresa e a colocação em prática de tudo que foi exposto no planejamento estratégico. Resposta é: o foco nas atividades desenvolvidas no dia a dia da empresa e a colocação em prática de tudo que foi exposto no planejamento estratégico. Uma organização pública pretende implementar uma técnica de gestão de resultados, mas sabe que, para tal, é necessário um planejamento prévio. Essa organização apresenta como sua finalidade assegurar acesso à justiça aos cidadãos com independência, ética e eficiência, visando a paz social. A declaração acima descreve, para a organização, como é operacionalizado o conceito de a. Missão. B. Objetivo. C. Princípio. D. Valor. E. Visão. Resposta A. Missão. O planejamento, por intermédio de técnicas matemáticas e estatísticas e também de modelos de simulação, deve ser concebido para atingir o melhor resultado possível segundo a filosofia da A. Integração. B. Coordenação. C. Previsão. D. Adaptação. E. Otimização.
Resposta é otimização. Um tribunal de contas que se encontra em processo de planejamento deverá elaborar um diagnóstico das suas condições de trabalho e das perspectivas de mudanças na sociedade, determinar os objetivos a serem alcançados e as ações a serem adotadas para alcançá-los, além de definir e distribuir as responsabilidades pela execução das ações. Resposta errada. A declaração de exercer o controle externo da gestão dos recursos públicos estaduais em benefício da sociedade expressa a missão de determinado órgão público e traduz seu projeto futuro, explicitando aonde ele pretende chegar. Resposta errada. Assinale a opção correta a respeito do planejamento estratégico, tático e operacional. A. Para a formulação da estratégia de uma instituição, segundo a análise SWOT, é relevante que se avalie o ambiente interno com a finalidade de se identificar as oportunidades e as ameaças existentes dentro da organização. B. Os planos operacionais correspondem à tradução e à interpretação das decisões estratégicas e são realizados nos níveis intermediários de uma instituição. C. A definição da visão de uma instituição é compreendida como uma etapa do planejamento estratégico com o foco no futuro e naquilo que se pretende alcançar no longo prazo. D. O planejamento estratégico, para ser eficaz, deve possuir conteúdo detalhado e analítico e a amplitude de sua abrangência deve ser orientada para cada unidade organizacional. E. Com o detalhamento das tarefas, os planos de curto prazo para dar cobertura às atividades individuais dos servidores de um órgão são inerentes ao planejamento tático. Resposta C. A definição da visão de uma instituição é compreendida como uma etapa do planejamento estratégico com foco no futuro e naquilo que se pretende alcançar no longo prazo. Planejar é criar um plano para aperfeiçoar o alcance de um determinado objetivo. O planejamento, portanto, consiste em uma importante tarefa de gestão e administração. Assinale a alternativa correta. A. O planejamento é a função administrativa que não determina quando os objetivos devem ser feitos. B. Não é função do planejamento determinar o que se deve fazer para alcançar os objetivos da organização. C. O planejamento define alvos específicos, mas não de forma precisa. É uma função sempre genérica. D. O planejamento é um processo que sempre começa com os resultados alcançados. E. O planejamento figura como a primeira função administrativa
por ser aquela que serve de base para as demais funções. Resposta é: o planejamento figura como a primeira função administrativa por ser aquela que serve de base para as demais funções. Sobre o planejamento, considere: 1. O planejamento não elimina a incerteza. Ele sugere, sim, formas para uma organização se preparar para responder às possibilidades. 2. Recusar-se a preparar ou adiar a preparação de planos não adia o futuro ou minimiza o seu impacto. Tal comportamento tampouco prejudica a habilidade de responder efetivamente. 3. O planejamento deve ser visto somente como planejamento contingencial para as piores situações possíveis. 4. O planejamento proativo dá à biblioteca uma medida de controle sobre o futuro. Está correto que consta apenas em A. 1, 3 e 4, B. 1, 2 e 3, C. 1 e 4, D. 3, E. 3 e 4. Resposta C. 1 e 4. No planejamento estratégico do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, há um conjunto de definições necessárias à orientação de todo o corpo de magistrados, servidores e serventuários. O conjunto de intenções e aspirações que apontam aonde o Poder Judiciário quer chegar, indicando a posição de favorabilidade que deseja ocupar até 2020, refere-se à definição de A. Iniciativa. B. Indicador de desempenho. C. Macrodesafios. D. Missão. E. Visão. Resposta é visão. O planejamento estratégico situacional é um método que trabalha no processamento de problemas atuais, problemas potenciais e de macroproblemas. É considerado uma das principais características do PES. A. Admite-se que há uma realidade única e estática, avançando para o atendimento da mesma no que diz respeito à visão de unicausalidade. B. O sujeito que planeja e o objeto do planejamento são independentes. O sujeito que planeja é único e situa-se fora e acima da realidade. C. Trabalha com sistemas fechados ou visualiza a mínima interligação entre pontos de partidas e de chegada. D. Reconhece o conflito e as relações de poder com as quais trabalha.
Resposta D. Reconhece o conflito e as relações de poder com os quais trabalha. Um dos elementos essenciais do processo formal de planejamento estratégico organizacional é o estabelecimento de objetivos que explicitem os resultados que se deseja alcançar, fornecendo senso de direção para as ações e esforços organizacionais. O objetivo adequadamente formulado atende a certos critérios, entre eles: a. Ser inovador, ser mensurável. b. Ser específico, ser definido no tempo. c. Ser alcançável, estar dentro do orçamento previsto. d. Ser abrangente, ser desafiador. e. Ser hierarquizável, estar de acordo com a cultura da empresa. Resposta B. Ser específico, ser definido no tempo. A estratégia organizacional requer um planejamento para que seja colocada em ação. Relacione os níveis de planejamento às suas características. 1. Planejamento estratégico. 2. Planejamento tático. 3. Planejamento operacional. A. Indica a participação de cada unidade no planejamento global. Refere-se a cada área ou departamento da empresa. B. É holístico e sistêmico, envolvendo todo organizacional em relação ao contexto ambiental. C. É definido para cada tarefa, operação ou atividade exclusivamente. Assinale a opção que indica a sequência correta de cima para baixo. A. 1, 2 e 3. B. 2, 3 e 1. C. 1, 3 e 2. D. 3, 1 e 2. E. 2, 1 e 3. Resposta é 2, 1 e 3. Pensar estrategicamente significa tomar decisões e agir para formular e implementar estratégias que proporcionarão competitivamente às organizações frente aos seus ambientes. Resposta correta. Acordos de cooperação técnica entre organizações para compartilhar conhecimentos e experiências que favoreçam a geração de vantagem competitiva são considerados alianças estratégicas. Resposta correta. A administração, por objetivos,
marca um ponto de transição nas abordagens da administração. A partir dela, evoluiu-se da orientação a atividades para a orientação a resultados e ainda do estilo autoritário para o participativo. Resposta correta. O estabelecimento de objetivos de desempenho entre superiores e subordinados de maneira democrática, participativa e mobilizadora é característico da administração por objetivos. Resposta correta. Em se tratando de administração por objetivos, a ênfase recai nas funções organização e direção. Resposta errada. A administração por objetivos tem como características o estabelecimento conjunto de objetivos entre subordinados e superiores hierárquicos, o apoio e o fornecimento de recursos para a realização das tarefas pelos superiores e a avaliação conjunta, por subordinados e superiores, dos resultados obtidos. Resposta correta. A metodologia Balance Scorecard é comumente utilizada como ferramenta no âmbito do planejamento estratégico de organizações públicas e privadas, tendo como uma de suas características marcantes a definição, ao final do planejamento, da missão da entidade, ou seja, da forma como ela pretende ser reconhecida no futuro. B. A preponderância da perspectiva financeira em relação às demais, dos clientes, dos processos internos e de motivação. C. O uso intensivo da tecnologia da informação, somente sendo possível de aplicação em plataformas digitais específicas, como o ERP. D. A utilização do mapa estratégico, que é um diagrama no qual ficam claras as relações de causas e efeitos precedência entre os objetivos estratégicos. E. A identificação da lacuna, ou gap, existente entre as competências disponíveis na organização e aquelas de excelência em sua área de atuação.
Resposta D. A utilização do mapa estratégico, que é um diagrama no qual ficam claras as relações de causas e efeitos, precedência, entre os objetivos estratégicos. Pedro Valente é administrador de uma organização pública de ensino vinculada à União e, ao chegar para cumprir expediente, recebe de sua equipe o relato de que naquele dia há diferentes demandas a resolver. 1. Prazo modificado para a entrega de um projeto estruturante do órgão, antecipando-a. 2. A detecção de 23 não conformidades nos dados recebidos pelo setor para subsidiar um relatório que Pedro e sua equipe devem entregar no dia seguinte para subsidiar a alta administração em uma decisão importante. 3. O afastamento imprevisto de 2 pessoas que compõem a equipe por licença-saúde. 4. A interdição de 2 salas do setor por problemas estruturais no telhado do complexo predial. 5. Um pedido do Departamento de Recursos Humanos para que seja encaminhada a relação de pretensão de férias da equipe para o ano seguinte. 6. A informação de que o veículo destinado aos trabalhos externos do setor será retirado de circulação para manutenção, sem substituição por veículos de reserva. Pedro, para priorizar as demandas corretamente, poderá utilizar A. Análise SWOT. B. Diagrama de afinidades. C. Diagrama de Ishikawa. D. Plano de ação 5W2H. E. Matriz Guth. Resposta é Matriz Guth. Suponha que uma entidade integrante da administração indireta do município, Sociedade de Economia Mista Municipal, pretenda aplicar a metodologia Balance Scorecard, BSC, no âmbito de seu planejamento estratégico. Nesse caso, a utilização dos denominados mapas estratégicos A. Corresponde à representação dos principais processos de trabalho existentes na organização, com a identificação das ineficiências a serem superadas. B. Avalia a posição ocupada pela organização no mercado em que atua, público ou privado, comparativamente a outras consideradas de excelência. C. Estabelece o caminho a ser percorrido pela organização para a consecução de seus objetivos com a definição de todas as ações correspondentes. D. Define os objetivos estratégicos, metas e indicadores de desempenho aptos a fornecer informações mensuráveis sobre os resultados obtidos. E. Possibilita a visualização das relações de causa e efeito entre as perspectivas estratégicas e os objetivos da organização. Resposta é: possibilita a visualização das relações de causa e efeito entre as perspectivas estratégicas e os objetivos da organização. A startup XYZ, que desenvolve aplicativos para smartphones, descobre que as principais fabricantes do aparelho vão passar a utilizar um sistema operacional incompatível com seus produtos. Visando realizar uma análise do ambiente do mercado para orientá-la na definição de sua estratégia, a startup opta por utilizar a ferramenta conhecida por matriz SWOT, classificando a atitude das fabricantes como
A. Oportunidade. B. Força. C. Fraqueza. D. Ameaça. E. Neutralidade. Resposta D. Ameaça. Uma das ferramentas bastante difundidas aplicáveis na elaboração do planejamento estratégico da organização pública e privada é a matriz SWOT, a qual A. Aponta as competências necessárias para os objetivos perseguidos pela organização e as contrapõe àquelas efetivamente disponíveis, indicando a lacuna existente. B. Corresponde a um diagrama de causas e efeitos das falhas identificadas na organização, voltada à elaboração de metas e indicadores. C. Representa, graficamente, os aspectos internos identificados a partir do diagnóstico institucional, forças e fraquezas, e os aspectos externos, ameaças e oportunidades. D. Apresenta uma comparação estruturada dos principais aspectos da organização com referenciais de entidades de qualidade reconhecida, benchmarkings. E. Corresponde a um gráfico de barras verticais, histograma, que permite identificar os fatores críticos a serem enfrentados para o aprimoramento dos processos de trabalho. Resposta C. Representa graficamente os aspectos internos identificados a partir do diagnóstico institucional, forças e fraquezas, e os aspectos externos, ameaças e oportunidades. Uma nova lei é editada prevendo que todos os novos taxistas, a partir da edição da lei, deverão ter curso superior. Conforme a concepção do modelo das 5 forças proposto por Michael Porter, essa medida pode ser entendida como A. A criação de uma barreira de entrada a novos concorrentes. B. O aumento do poder de barganha dos consumidores. C. Uma intervenção protecionista no domínio econômico. D. O incentivo governamental à educação. E. A ampliação da competitividade no setor. Resposta A. A criação de uma barreira de entrada a novos concorrentes. Sobre a matriz BCG, que disseminou o conceito do posicionamento da vaca leiteira e outras imagens na linguagem do marketing, assinale a afirmativa correta. A. A inadequação para análise de setores da indústria por ter sido desenvolvida por uma empresa da área de vacinas. B. Cachorros ou abacaxis são negócios ou unidades de negócio com baixa participação em mercados estáticos ou em declínio. C. Fazendas são negócios ou unidades de negócio que demandam uma colheita intensiva. D. O uso da matriz tipicamente requer o uso de uma árvore de decisão complexa. E. A matriz BCG permite uma visão ampliada das estratégias competitivas
propostas por Michael Potter. Resposta B. Cachorros ou abacaxis são negócios ou unidades de negócio com baixa participação em mercados estáticos ou em declínio. O Balance Scorecard é uma metodologia que prioriza o equilíbrio organizacional a partir das perspectivas 1. Financeira 2. Processos internos 3. Dos clientes 4. Do aprendizado e crescimento 5. Dos fatores exógenos. Está correto que se afirma apenas em A. 1, 2, 3 e 4 B. 1, 3 e 5 C. 1, 2, 3 e 5 D. 1 e 3 E. 2 e 3 Resposta A. 1, 2, 3 e 4. Situação hipotética. Após a realização de uma análise SWOT em determinada organização, identificou-se que o cenário nacional estava favorável ao debate de assuntos trabalhistas e que os trabalhadores da organização possuíam conhecimento altamente especializado em direito do trabalho. Assertiva. Nesse caso, o cenário favorável ao debate de assuntos trabalhistas constitui uma oportunidade e o conhecimento dos trabalhadores uma força. Juntas, oportunidade e força favorecem estratégias de fortalecimento da organização. Resposta correta. Considere que no bojo do desenvolvimento do planejamento estratégico de uma organização tenha sido utilizada como ferramenta na fase de mapeamento a matriz SWOT. Com tal ferramenta serão identificados, estabelecidas a. As forças e fraquezas da organização e os desafios e oportunidades apresentados pelo cenário externo. B. Os indicadores de desempenho financeiros e gerenciais e as ações para o atingimento dos resultados fixados. C. As metas de curto prazo, médio e longo prazo, bem como as equipes responsáveis por cada conjunto de metas. D. As medidas a serem adotadas para aprimoramento da atuação da organização e os prazos correspondentes. E. Os paradigmas de excelência adotados para a atuação da organização e os critérios de avaliação dos resultados alcançados. Resposta
A. As forças e fraquezas da organização e os desafios e oportunidades apresentados pelo cenário externo. Um órgão de controle federal, ao ter finalizado uma auditoria, recomendou que a organização pública auditada adotasse medidas para aprimorar seu controle financeiro, a fim de mensurar a percepção da qualidade do serviço prestado e elevar a eficiência de seus processos. A ferramenta gerencial adequada para atender às 3 recomendações apresentadas à organização auditada é: A. O Balance Scorecard. B. O planejamento estratégico. C. O planejamento tático. D. A matriz SWOT. E. O planejamento operacional. Resposta A. O Balance Scorecard. Uma empresa pública de ferrovias, ao perceber a necessidade de se posicionar de forma mais efetiva no setor, desenvolve uma análise de cenário por meio da ferramenta matriz SWOT. Assinale a opção que apresenta um exemplo de inferência que pode surgir da aplicação dessa ferramenta. A. A crise no país é uma ameaça que deve ser controlada pela empresa. B. A falência de uma concorrente do setor é uma oportunidade a ser aproveitada. C. A redução da regulação do setor aumenta o poder de barganha dos consumidores. D. A aquisição de novos trens elétricos pela empresa deve ser enquadrada como estrela no portfólio. E. A expansão da malha ferroviária é uma decisão não programada. Resposta B. A falência de uma concorrente do setor é uma oportunidade a ser aproveitada. Nos últimos 3 anos, a taxa anual de crescimento do mercado de aparelhos de refrigeração caiu de 20% para 8% ao ano. Ainda assim, a participação relativa de mercado da unidade estratégica de negócio da empresa YYX permaneceu muito elevada, com vendas 2 vezes maiores do que a dos concorrentes mais próximos. De acordo com a matriz BCG, a unidade estratégica de negócio da YYX é classificada como A. Estrela. B. Vaca leiteira. C. Produto relacional. D. Animal de estimação. E. Ponto de interrogação. Resposta B. Vaca leiteira. No final da década de 1970, foi promulgado nos Estados Unidos a Airline Deregulation Act, que retirou os controles federais sobre o setor aéreo americano e criou condições de livre mercado para o setor, o que conduziu a um aumento na oferta de voos e à redução das tarifas, tendo como referência o modelo de análise estratégica das 5 forças proposto por Michael Porter para as empresas aéreas americanas que já operavam no país. A desregulamentação do mercado significou:
A. A ampliação da oferta de produtos substitutos. B. Uma recomposição do poder de barganha dos fornecedores. C. A simplificação das barreiras não tarifárias. D. Uma redução das barreiras de entrada no setor. E. A integração das forças produtivas setoriais. Resposta D. Uma redução das barreiras de entrada no setor. As metodologias consagradas para a implementação de planejamento estratégico no âmbito das organizações públicas e privadas contemplam, como etapa relevante, o denominado diagnóstico institucional, muitas vezes utilizando como ferramenta a matriz SWOT, que procura identificar as ações de longo prazo correspondentes à missão da organização e as de curto prazo, representativas dos cenários identificados. B. Os processos de trabalho necessários para a consecução dos resultados almejados em função dos valores institucionais identificados no mapeamento correspondente. C. A visão de futuro da organização, correspondente à sua essência e razão de ser, e que faz parte do quadro de indicadores estabelecido nesta etapa. D. Internamente, as forças e fraquezas da organização e, externamente, os desafios e oportunidades existentes no cenário em que se insere. E. Os projetos estratégicos da organização e as competências existentes para realizá-los, encadeados a uma representação gráfica na forma de fluxograma. Resposta D. Internamente, as forças e fraquezas da organização e, externamente, os desafios e oportunidades existentes no cenário em que se insere. Na matriz SWOT, são consideradas a participação marginal, a participação média e a participação elevada dos produtos ou serviços de uma empresa no mercado. Resposta errada. Situação hipotética. Uma organização identificou em seu processo de análise ambiental que suas unidades e outros municípios contam com um quadro de pessoal carente de capacitação, com corpo gerencial pouco comprometido com os objetivos traçados e com equipamentos obsoletos. Assertiva. Nessa situação, de acordo com a análise SWOT, é correto afirmar que a organização identificou ameaças ao alcance de seus objetivos. Resposta errada.
Situação hipotética. Na elaboração do planejamento estratégico de um órgão público que utiliza a metodologia BSC, definiu-se o objetivo estratégico: desenvolver competências de liderança assertiva. Nessa metodologia, o referido objetivo deve ser classificado na perspectiva interna. Resposta errada. Diversas empresas, inclusive as de petróleo, utilizam no seu planejamento estratégico ferramentas e técnicas para identificar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Uma dessas ferramentas é A. CRM, B. MRP1, C. MRP2, D. Matriz BCG, E. Matriz SWOT. Resposta é Matriz SWOT. A liberação para comercializar produtos importados no mercado nacional rompe a barreira à entrada de concorrentes, identificada como uma das forças do modelo de Porter. Resposta correta. De acordo com a utilização da metodologia BSC, as competências dos profissionais de uma instituição fazem parte dos ativos intangíveis e são classificadas na perspectiva interna. Resposta errada. O corpo diretor estava preparando uma análise ambiental que desse suporte ao planejamento estratégico da empresa. Para tanto, decidiu utilizar a análise SWOT e partiu para o levantamento dos componentes do ambiente de negócios. Os consultores, contratados para auxiliar nessa análise, apontaram que uma nova regra tributária estava sendo discutida pelo governo e que isso traria diminuição de impostos para as matérias-primas usadas pela empresa na fabricação de seus produtos. Além disso, consideraram que há uma certa estabilidade e a economia do país não deve sofrer sobressaltos nos próximos meses. Os dois componentes apontados serão classificados na matriz SWOT como A. Ameaças, B. Fraquezas, C. Pontos fortes, D. Pontos fracos, E. Oportunidades.
Resposta é oportunidades. João, sexta-feira e 50 foram as descrições encontradas em alguns dos campos de um mesmo registro de uma conhecida ferramenta de gestão de qualidade, que é a matriz de priorização, B, a estratificação, C, o gráfico de Pareto, D, o histograma, E, o 5W2H. Resposta é o 5W2H. A matriz de portfólio é conhecida também como matriz BCG. Resposta correta. Considere as proposições abaixo. 1. SWOT é uma matriz de análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de um negócio. 2. A matriz SWOT faz parte do plano de negócios para a criação de uma nova empresa, enquanto a matriz FOFA é a recomendada para o empreendedorismo individual. 3. A análise SWOT pode ser aplicada não só para a constituição de um novo negócio, mas também para definir oportunidades e ameaças para as ações planejadas dentro de uma instituição já em funcionamento. Está correto que se afirma apenas em A, 2, B, 1, C, 1 e 2, D, 3, E, 1 e 3. Resposta é 1 e 3. Assinale a opção que apresenta o conceito de Balance Scorecard. A. É um sistema de informação que reúne indicadores de desempenho que servem de base para um mapa estratégico construído a partir dos indicadores financeiros. B. É a ferramenta de gestão que se traduz em um mapa estratégico em que são apresentados os índices de qualidade e as medidas financeiras do desempenho passado. C. É o conjunto de indicadores que representa problemas ou riscos potenciais através de qualificações que buscam estabelecer prioridades para abordá-los. D. É a ferramenta que permite o mapeamento dos processos da organização e a padronização dos mesmos, visando a melhoria da qualidade e a redução de custos. E. É o sistema que traduz a missão e a estratégia da empresa em um conjunto de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de medição e gestão estratégica. Resposta é o sistema que traduz a missão e a estratégia da empresa
em um conjunto de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de medição e gestão estratégica. Após a utilização de uma usual ferramenta de análise estratégica, uma empresa fabricante de produtos de luxo verifica os seguintes pontos: 1. Mão de obra experiente. 2. Baixo capital de giro. 3. Aumento da renda da população. 4. Entrada de fortes concorrentes no setor. Com base nos pontos identificados, assinale a opção que indica a ferramenta utilizada pela empresa. A. Matriz Ansoff. B. Análise BCG. C. Design Thinking. D. Análise SWOT. E. Benchmarking. Resposta D. Análise SWOT. As dimensões que constituem a ferramenta BSC, Balance Scorecard, incluem a mensuração da aprendizagem organizacional, que permite gerar indicadores sobre os fatores críticos de sucesso para a organização. Resposta correta. É desaconselhada a aplicação do BSC, Balance Scorecard, na administração pública, pois o objetivo da organização que utiliza essa ferramenta é o lucro. Resposta errada. Uma empresa do setor de e-commerce elabora um mapa estratégico para a realização do Balance Scorecard. Relacione os objetivos estratégicos listados a seguir às perspectivas correspondentes. 1. Aumentar o lucro líquido. 2. Aumentar o nível de satisfação dos funcionários. 3. Reduzir as devoluções de produtos. 4. Aumentar o market share. A. Perspectiva financeira. B. Perspectiva do cliente. C. Perspectiva dos processos internos. D. Perspectiva do aprendizado e crescimento. Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a ordem apresentada. A. 1, 2, 3 e 4. B. 1, 4, 3 e 2. C. 3, 2, 1, 4. D. 2, 1, 4, 3. E. 4, 2, 3, 1. Resposta B. 1, 4, 3, 2. A metodologia SWOT é uma ferramenta de análise comumente utilizada
em processos de planejamento estratégico que permite analisar, de forma complementar, cenários internos e externos de uma dada organização. Resposta correta. Com referência à essência de se relacionar uma empresa ao seu meio ambiente, analise as afirmativas a seguir. 1. O grau da concorrência em uma indústria depende das 5 forças competitivas básicas que devem ser analisadas. 2. A indústria estabelecida busca beneficiar com barreiras a novos entrantes, patentes são um exemplo eficaz. 3. A presença de grupos fortes de compradores permite que a indústria atue proativamente na criação de mais barreiras à entrada. Está correto o que se afirma em A. 1 apenas, B. 2 apenas, C. 3 apenas, D. 1 e 2 apenas, E. 1, 2 e 3. Resposta D. 1 e 2 apenas. A análise SWOT, também chamada em português de análise fofa, é uma das ferramentas mais difundidas nos processos de planejamento estratégico. A análise SWOT permite compreender a situação da organização em seu ambiente de atuação e subsidiar escolhas estratégicas futuras. Utilizando a análise SWOT, uma empresa identificou que o envelhecimento da população brasileira poderia abrir espaços para inovar e utilizar suas linhas de produção automatizadas para desenvolver e colocar no mercado novos equipamentos de cuidados médicos domiciliares, home care. Para identificar essa possível estratégia, a empresa relacionou A. Uma força de mercado com uma ocasião propícia. B. Uma fraqueza dos concorrentes com uma oportunidade de utilização dos recursos internos. C. Uma falha de mercado com uma ameaça à economia brasileira. D. Uma força dada pelos recursos internos com uma oportunidade representada por uma tendência demográfica. E. Uma fragilidade no atendimento à saúde pública com uma ameaça representada pela globalização da concorrência. Resposta D. Uma força dada pelos recursos internos com uma oportunidade representada por uma tendência demográfica. A análise SWOT combina elementos internos e externos à organização, permitindo à mesma realizar seu processo de planejamento estratégico. Nesse sentido, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. A. Os elementos da ambiência interna, mesmo que comparativamente à concorrência, se traduzem em pontos fracos e fortes. B. As oportunidades provêm do ambiente externo, garantindo o melhor funcionamento da organização frente aos concorrentes. C. O planejamento deve minimizar as ameaças, pois elas incidem negativamente tanto na sua organização quanto na sua aplicação. As afirmativas são, respectivamente,
A. FVF. B. FVV. C. VFF. D. VVF. E. Todas estão corretas. Resposta C. VFF. Com relação às estratégias competitivas genéricas, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. A. O conceito de estratégia genérica decorre da necessidade de atuar de modo eficiente em todas as etapas da produção. B. A liderança de custo é buscada como alternativa para que a empresa não tenha que atuar na indústria como um todo. C. A diferenciação é uma estratégia competitiva que, uma vez alcançada, permite obter margens mais altas e lealdade. As afirmativas são, respectivamente, A. FVF, B. FVV, C. VFF, D. VVF, E. FFV. Resposta é FFV. Com relação às atividades descritas por Potter na cadeia de valores, analise as afirmativas a seguir. 1. Tanto a logística interna quanto a logística externa são consideradas atividades primárias das empresas. 2. Quando a cadeia de valor é detalhada o suficiente, o desempenho relativo da empresa pode ser determinado. 3. Sua utilização permite mostrar potencialidades para alianças estratégicas e acordos de fusões e aquisições. Está correto o que se afirma em A. 1 apenas. B. 2 apenas. C. 3 apenas. D. 1 e 2 apenas. E. 1, 2 e 3. Resposta é 1, 2 e 3. A matriz BCG é uma análise gráfica desenvolvida por Bruce Henderson para a empresa de consultoria empresarial americana Boston Consult Group, em 1970. Esta matriz é uma das formas mais usuais de representação do posicionamento de produtos ou unidades estratégicas de negócio da empresa em relação a variáveis externas e internas. Os produtos devem ser posicionados na matriz e classificados de acordo com cada quadrante. De acordo com a referida classificação, um produto é enquadrado como vaca leiteira. Assim o é porque A. Tem a pior característica quanto ao fluxo de caixa, pois exige altos investimentos e apresenta baixo retorno sobre ativos e tem baixa participação de mercado. B. A baixa participação de mercado gera poucos lucros, mas estes estão associados a um baixo investimento devido ao crescimento do mercado praticamente nulo. C. Exige grandes investimentos e é referência no mercado, gerando receitas e desfrutando de taxas de crescimento potencialmente elevadas,
fica frequentemente em equilíbrio quanto ao fluxo de caixa. D. Os lucros e a geração de caixa são altos e, como o crescimento do mercado é baixo, não são necessários grandes investimentos. E. É considerado um produto fora do mercado, sem perspectiva de geração de caixa e sugando, portanto, a capacidade de investimento da empresa. Resposta D. Os lucros e a geração de caixa são altos e, como o crescimento do mercado é baixo, não são necessários grandes investimentos.